Já parou pra pensar quem são os melhores jogadores ingleses em atividade? Hoje eu vou responder essa questão. Hoje eu reuni uma lista com 7 nomes que pra mim são os melhores jogadores ingleses. E também eu vou te explicar o porquê eles são melhores nesse vídeo. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Acho que quando a gente fala de jogador inglês, passa sempre aquela imagem, talvez, de jogadores superestimados. E cara, se você tem essa imagem de jogadores ingleses, você tá mais que correto, meu amigo. Porque na maior parte do tempo, é uma grande verdade, cara. São jogadores que, por estar na Premier League ou por ser ingleses, eles valem muito mais do que o que eles deveriam valer. Só que tem alguns desses jogadores que, apesar deles serem muito caros e muito valorizados, eles entregam muito em campo, cara. Então, são jogadores que, apesar de serem jogadores ingleses, eles são excelentes jogadores. Eles fogem muito à sua média. Essa lista, inclusive, não era pra ser feita com 7 nomes e 5, 8. Vocês vão entender quando a lista estiver rodando. Quando eu chegar em um determinado nome, vocês vão entender de quem é que eu tô falando, cara. E sim, tem um monte de jogador inglês que é super estimados, alguns com algum sentido, como por exemplo o Jadon Sancho. Ele é um jogador que provavelmente, tecnicamente falando, a parte técnica dele como jogador não tem nenhum outro inglês que tenha, as habilidades dele. Só que ter grandes habilidades não significa ser o melhor, principalmente porque muita gente aqui no Brasil entende que se você tem boa técnica, você é melhor que os outros jogadores, o que não é verdade. Técnica é apenas um aspecto do jogo de futebol, é apenas um pequeno aspecto. Tem muitas outras coisas que contam pra determinar se um jogador ele é melhor ou pior. Inclusive, esse é um grande problema, é um grande dilema que eu vivo aqui no canal, de tentar explicar para as pessoas que futebol não é só técnica, que futebol não é só um detalhe, como as pessoas sempre tentam resumir, né? Tentar resumir uma formação, por exemplo, pegar uma linha de 3 e falar que linha de 3 é uma formação ofensiva, sendo que depende de cada treinador. Então, são coisas assim que eu tento desmistificar aqui. De fato, quando você olha pro jogador inglês médio, a gente pode olhar para um jogador específico aqui, resumir eles, né? Que é Conor Gallagher. Conor Gallagher é o melhor exemplo de jogador inglês, porque ele é um jogador com baixa técnica e com poucas habilidades que realmente impressionam as pessoas. A graça dele toda tá no fato dele ter um excelente físico, dele ter muita estamina, dele correr muito em campo, dele ser muito forte. Então ele é um jogador muito produtivo pro time. Não vai ter uma partida que ele vai sair sem produzir algo em campo. Ele é sempre um jogador útil. E essa é a média dos jogadores ingleses, cara. Pra quem acompanha as bases e tudo mais, sabe que é exatamente isso aí que você vai encontrar. São poucos os nomes que fogem isso, né? São poucos Jadon Philogene da vida que conseguem fugir dessa falta de técnica e falta de habilidade. Mas na maior parte do tempo, é meio na vibe do que é Gallagher. Então, resumindo aqui o jogador inglês. Só que aqui a gente tem 7 nomes que pra mim eles fogem completamente disso. E eles são simplesmente completamente fora da curva. Tem outros aqui que eu poderia colocar, ok? São outros nomes que poderiam disputar essas posições. Mas vocês vão entender quando eu chegar nos nomes. Eu vou começar por um goleiro. Muitas listas aqui eu começo por um goleiro porque eu gosto de começar, né? De baixo pra cima ou até mesmo resumindo o jogador pelo desempenho dele. E eu acho que esse goleiro aqui foge muito o que seria o normal de um goleiro inglês. Eu estou falando de Pickford. Sim, cara, o goleiro do Everton. Toda vez que eu falo sobre ele aqui, cara, eu sempre me questiono por que esse cara ainda tá no Everton. Porque ele é literalmente o melhor goleiro inglês em atividade já há alguns anos. Ele não é um goleiro normal, não, cara. Ele é um goleiro que foge muito o que é o goleiro do passado. Ele é um goleiro moderno. Ele é um goleiro que sabe sair do box. Ele é um goleiro que sabe fazer passe. Ele é um goleiro que tem boa qualidade com os pés pra sair andando com a bola. Ele é um goleiro que tem um ótimo posicionamento. Ele é um goleiro que consegue compensar o fato dele estar muito acima da linha normal do que seria um goleiro e ainda voltar pra poder defender. Então ele é muito completo. E não só isso, ele também é um goleiro milagreiro, cara. Ele consegue fazer milagres ali. Ele, com certeza, é um dos melhores da Premier League, cara. Ele tá ali no topo junto com outros grandes goleiros ali e não tá muito distante. E se você pegar essas características especiais de Jordan Pickford, você percebe que talvez ele seja até o melhor da liga, ok? Isso aqui é muito interessante, porque a seleção da Inglaterra nos últimos anos contou muito com as boas atuações dele. E o Everton também contou muito pra não ser rebaixado. E de fato aqui, ele é um dos que mais foge ao normal. Temos outros nomes também interessantes aqui. Um deles eu diria que é o tal do Nick Pope. Nick Pope também, pra mim, me parece ser um goleiro milagreiro, cara. Um cara que faz defesas incríveis. Mas falta o resto, né? Ele não tem o resto que Pickford tem. Ele não tem as capacidades técnicas acima da média com os pés pra fazer o que Pickford faz. A distribuição de bola, as bolas em profundidade. Ele não tem essa capacidade, cara. Então Pickford, ele se sai aqui como o número 7 dessa lista, sendo provavelmente um dos melhores goleiros do mundo e um dos mais subestimados. Apesar dele ser inglês, ele foge muito ao que seria um goleiro inglês, né? Tanto que a Premier League, se você parar pra pensar, não tem tantos goleiros ingleses assim no topo da liga, cara. São realmente raros os casos. Muita gente hoje em dia fala sobre o jovem talento James Trafford, né? E o grande futuro que ele tem. Mas tirando esse tipo de nome, cara, não tem muita gente ali na lista pra realmente ser um grande goleiro. Então, por isso que esse cara vai ficar em 7º colocado aqui. Em 6º lugar, e poderia estar até em posições mais altas, mas a lista ela é muito boa, então é difícil colocar ele mais alto, eu falo de Declan
Declan Rice. E sim, meus amigos, a volância pra mim é uma carência dentro da Inglaterra. Eu não acho que na seleção inglesa tenham bons volantes, tem poucos. Rice, ele é a solução do problema. Ele provavelmente é uma dependência que a Inglaterra vai ter hoje, né? É um jogador que você não sabe o que fazer se você não tiver ele em campo, porque ele é o único volante defensivo de real qualidade. Ele é um dos poucos volantes da Premier League que se equiparam a Rodri, né? Que chegam ali próximo que Rodri faz. Ele é tão impressionante que no Chelsea a galera costuma comparar ele, e o torcedor fanático maluco costuma dizer que, por exemplo, Caicedo é melhor que ele, ou que Enzo Fernandes é melhor que ele. E de fato, essas comparações elas existem porque ele consegue fazer as duas funções, né? Ele consegue ser um excelente primeiro volante defensivo, um segundo volante box-to-box muito inteligente que consegue chegar à área ali, fazer gols e ainda compensar na parte defensiva, cara. Ele tá em todo canto do campo. Atualmente ele é um dos jogadores mais importantes do Arsenal. Ele é um dos protagonistas do porquê o Arsenal consegue se sair bem nos jogos. Ele define partidas mesmo sendo um volante. Ele é literalmente um volante moderno da mais alta qualidade, um dos jogadores que eu mais gosto e que durante bastante tempo eu quis que ele voltasse pro Chelsea, cara. Era meu sonho ali ter ele como o volante do time e ele tem valências que vão muito acima disso, cara. Assim, ele é um excelente capitão, velho. Ele é um líder em campo, ele dá instrução, ele fala o que o cara tem que fazer, ele organiza as coisas. São muitas valências positivas em um só jogador, cara. Ele não é uma coisa, ele é várias. Ele é um verdadeiro meio-campista de alta qualidade, cara. Ele é o cara. Muita gente costuma desmerecer ele, talvez por ele não fazer muitas bolas entre as linhas, né? Que a galera valoriza tanto. Sendo que, de fato, você não precisa dessa habilidade. Você pode simplesmente definir o jogo de outra forma, encarar o jogo de outra maneira, né? A não ser que você tenha um treinador que precise muito disso. A maioria dos treinadores não utilizam tanto, assim, não abusam tanto desse tipo de coisa. Ele é o cara perfeito pro trabalho. E acredite, não é só a seleção da Inglaterra que falta volante, não, cara. Tem um cara que nem esse aqui, por exemplo, jogando no Brasil, seria incrível. Que ele resolveria um problemaço que a gente tem hoje na posição de volante, cara. Falta gente também. E ele seria uma solução, cara. Então, Rice aí é uma solução pra muita gente, por isso que ele fica em sexto lugar. Em quinto lugar, eu falo de Bukayo Saka. Sim, cara, outro jogador inglês, dessa vez ponta direita, né? É provavelmente o maior destaque do Arsenal. A salvação do Arsenal, inclusive, que o Arsenal contratou Pep e ele simplesmente não jogou, né? É um jogador que foi muito mal ali nos jogos, era uma figura que oscilava bastante, né? Às vezes jogava bem, mas às vezes jogava muito mal. De fato, o Saka ter vindo aí da base ali, começado no profissional tão bem e depois se tornar o titular da posição, é uma salvação pro Arsenal. É o cara que muitas das vezes é o protagonista do elenco, ok? Ele é o cara principal ali do elenco, ele não é qualquer jogador. Dentro da seleção da Inglaterra, eu também diria que ele tem uma grande importância. Apesar de que dentro da seleção da Inglaterra haja outras opções para ponta direita, ele é quem demonstrou um pouco mais de protagonismo nos últimos tempos. Mas também não é nada demais, ok? Eu não vou exagerar aqui e dizer que ele é o principal jogador da Inglaterra, porque ele não é. Na verdade, se você parar pra pensar no histórico da Inglaterra, Sterling, em teoria, estaria acima dele, né? Sterling, em teoria, era um jogador que rendeu até um pouco mais no passado do que um Saka da vida até agora. Mas ainda assim, Saka é muito importante, ele joga bem os jogos. Ele pode não ser o protagonista da Inglaterra hoje, né? Quando ele joga, mas ele joga bem os jogos. E, cara, quando você olha pra produção estatística de Saka, ele é um dos melhores pontas direito do mundo. Tem poucos que chegam no desempenho dele, e ele é realmente um ponta direita no meu ponto de vista. Eu não vejo ele como uma figura pra jogar em mais posições, eu vejo ele como o cara da ponta direita, o cara que domina aquele lado do campo. Então, cara, Saka é esse cara, mano, um cara que é um dos melhores do mundo na direita do campo, vai estar disputando ali com o Lamine Yamal, vai estar disputando ali com os grandes jogadores, vai continuar evoluindo dia após dia, pra mim, um dos melhores. Pra mim, ele é merecidamente aqui o quinto lugar dessa lista. Eu acho que o futuro dele é brilhante, hoje ele já é um jogador incrível, briga ali com o Phil Foden, que também é um jogador de muita qualidade, apesar da baixa temporada. Lembra vocês que na última temporada Foden foi o melhor jogador do Manchester City, só pra não deixar esse recorte de pequeno momento ali, diminuir o jogador do que ele é, mas ele foi o melhor jogador do Manchester City na outra temporada, então, de fato, ali a gente tem um cara que disputa com o Saka ali, que tem muita qualidade, mas pra mim Saka é o melhor. E uma coisa que eu gosto muito de Saka é a consistência dele, né? Ele é muito mais consistente que algumas figuras da Inglaterra. Por exemplo, o Marcus Rashford, que tem alguns momentos bons e alguns momentos muito ruins. Ele não tem isso. Saka é definitivamente um jogador consistente. Ele continua tendo ali um momento bom, um atrás do outro ali, sendo um bom jogador sempre. Na quarta posição, eu falo de Cole Palmer. E bom, por que eu botei Palmer acima de Saka? É porque eu sou torcedor do Chelsea? Talvez. Mas eu diria que é porque, pra mim, Palmer não é um jogador que a gente olha ali do mesmo jeito que se olha Saka. Pra mim, Palmer, ele é um fenômeno, ok? Ele é um cara que surgiu do nada, como um completo absurdo. Tá nascendo muitas narrativas em cima de Palmer atualmente, que são mentira, não são fatos. Uma delas é que ele não é decisivo em jogos grandes, o que não é verdade, ele já decidiu muito jogo pegado. Eu sinto que Palmer, ele é um verdadeiro fenômeno. Ele não é um jogador comum, ele não é um jogador normal, ele inclusive é mais que um ponta direita, só pra deixar isso aqui claro. Sim, tem várias narrativas que estão nascendo ali com ele, que ele não é um jogador decisivo, o que é mentira, ele decidiu muitos outros jogos. Eu também poderia pegar aqui Saka e colocar ele desse jeito, por exemplo, chegar e colocar ele aqui desse jeito, diminuir ele esse ponto, o que não faz muito sentido,
ok? Também seria injusto com o jogador. Eu acho que você tem que ver a atuação dele, não gol e assistência. Tem que ver o que ele faz em campo no jogo grande. E sim, ele é um grande protagonista nos jogos grandes. Ele não tá vivendo a melhor fase do mundo dele ali. Mas também, cara, desde que ele surgiu, ele é um absurdo sem parar, cara. Eu tava me perguntando que hora que ele ia parar de, tipo, ser tão absurdo. Durante bastante tempo ali, ele foi um jogador que parado a Salah, Haaland e outros grandes da liga, sendo que a carreira dele acabou de começar. Ele acabou de ganhar ali os minutos certos. A primeira temporada que ele faz do Chelsea, ele nem era titular, sabe? Ele foi ganhando a titularidade no meio da temporada, até realmente ele ser o cara ali da posição. Aí jogou na ponta direita, aí nessa temporada tá jogando com meio atacante. Também jogava de meio atacante às vezes, jogava muito bem, então ele é um jogador que consegue jogar mais posições. Imagina que Palmer, ele é um 10 completo, né? Ele consegue jogar de meio atacante, na ponta direita, na ponta esquerda, sem ter muita queda de rendimento. Na ponta esquerda, inclusive, ele tem uma criatividade que eu diria que é um pouco maior, né? Ele consegue usar melhor as habilidades criativas dele quando ele tá invertido. E aí você também tem um Palmer que consegue jogar de 9 se você precisar. Ele tem boas características. Ele ainda não sabe fazer a função, mas eu tenho certeza que é uma questão de tempo, porque é um jogador que acabou de começar a carreira. E a galera não entende que pela idade, o que esse cara faz é completamente surreal. Pra mim, o grande protagonista da Inglaterra dos próximos ciclos vai ser Palmer. Ele vai ser o cara das próximas Eurocopas, da próxima Copa. Pra mim, ele vai ser um grande jogador aí na Inglaterra. Eu não sei quanto tempo mais ele vai durar no Chelsea, né? Eu não sei se numa hora, sei lá, ele vai jogar uma Copa do Mundo, vai jogar tão bem que vai vir um bocado de clube com propostas absurdas tentando contratar eles, porque realmente ele é muito absurdo. Inclusive, fica um recorte da Eurocopa, né? Que Saka tava jogando o jogo inteiro, Palmer entrava, assistência e gol. É bem bizarro você parar pra pensar nisso, e eu entendo o lado de Southgate quando ele fez isso, mas ele tava errado. Ele sabia que o momento de Palmer era pra ele ser o titular do time e não outro jogador, cara. E assim, é absurdo. E lembrando que os dois podem jogar junto, ok? E também eu deixo bem claro aqui pra torcedor do Arsenal que a diferença não é tão grande, ok? A diferença é muito pequena, coisa que eu considero em Palmer que pra mim Saka não tem, ponto final. E aqui vai ter um empate técnico na terceira posição. Tem dois jogadores, um do Chelsea e um do Liverpool. Eu acho que a maioria de vocês já sabe de que eu vou falar aqui. Trent Alexander-Arnold e Reece James, ok? Pra mim os dois estão empatados aqui na terceira posição dessa lista. E agora eu vou explicar pra vocês o que é que rola aqui com esses dois jogadores. Ambos são provavelmente os melhores laterais ingleses em atividade. O problema é, Reece James ele é mais balanceado que Arnold. Ele é um jogador que marca muito melhor, não tem nem dúvidas. Inclusive, essa é uma das habilidades mais absurdas desse jogador, porque ele marca tão bem quase quanto um zagueiro e ainda assim ele consegue ser um lateral ofensivo de extrema qualidade e também entregar muita criatividade. Inclusive no Chelsea ali teve um recorte que a galera pegou que em 300 minutos o James produziu mais criativamente que boa parte do elenco, e sendo que essa outra parte do elenco jogou às vezes 3.000 minutos e não conseguiu produzir o que ele produziu, de tão absurdo que ele é como jogador, cara. Assim, James, ele é um cara que criativamente ele é muito bom, muito acima da média. Ofensivamente falando, ele também traz muita qualidade e defensivamente também ele é um dos melhores para marcar grandes jogadores. Já fez excelentes partidas, inclusive no cenário de Champions League. Então o Reece James, ele não tá aqui à toa. Só que ele tem um grande problema, e o problema é porque que ele não tá definitivamente como o titular dessa posição, que é a regularidade. Assim, o Reece James, bem fisicamente, é um monstro. O Reece James, mal fisicamente, voltando de lesão e se recuperando o tempo inteiro, é uma merda. Inclusive, as mais partidas que ele faz é exatamente nesse cenário, onde ele não tá com condição física de jogar. E aí você sabe, ele não vai render. Eu nunca vi James fazer uma partida ruim quando ele tá em condição física, ok? Eu não lembro de partida ruim dele. Mas, a gente tem um jogador que não traz regularidade física nenhuma, tem que se recuperar ainda pra ser realmente o melhor lateral inglês em atividade. Por isso, eu coloquei Arnold. E aqui, o que Arnold tem a mais? Arnold não é só um lateral. Dá pra encarar ele também como um volante regista. Porque ele tem as habilidades. Ele lembra muito o que é Kimmich, né? Kimmich é um jogador que tava na lateral, mas também consegue jogar no meio de campo. Eles têm habilidades incrivelmente parecidas. Os dois são muito parecidos. E esse aqui é um detalhe que muita gente não percebe, né? São praticamente o mesmo jogador. Arnold, ele é mais forte, mais alto, só que ele marca muito mal. Ele tem uma tomada de decisão e um comportamento em duelo 1v1 que é péssimo. Talvez no meio de campo, como você tem figuras ali do lado, isso seja compensado. É mais fácil de compensar esse tipo de coisa no meio de campo. Mas quando você isola ele em um duelo na lateral, é terrível. Assim, marcando mesmo, ele é um dos piores que eu já vi, cara. Ele marca muito mal. Ele perde duelo contra qualquer jogador que tem qualquer habilidade. Esse é um ponto fraco muito grande pra ele. Por isso que pra mim ele não é balanceado como o James. Só que agora, a grande sacada dele, assim como eu citei que ele é parecido com o Kimmich, é a criatividade. Criativamente falando, eu não conheço um lateral que consegue fazer a bola ir pra frente tanto quanto esse cara, e com tanta qualidade o tempo inteiro. E quando você vai pra parte ofensiva, ele também é um monstro. Ele é um jogador que a qualquer momento pode dar um chute de fora da área e meter a bola no ângulo. É muito fácil dele fazer isso se ele tiver espaço. E assim, ele é o lateral dos sonhos pra muita gente.
É claro, essa fraqueza defensiva e essa incapacidade de marcar, por exemplo, o Kimmich não sofre tanto, é um problema da carreira dele que ele vai ter que resolver daqui pra frente. Senão ele não vai estar entre os melhores. É um déficit dele muito grande. Mas criativamente falando e ofensivamente falando, ele é incrível. Ele tá acima de todo mundo. E criativamente ele é bizarro, cara. Assim, os números dele são uma coisa assim fora da curva. O nível de decisão dele em grandes jogos também, às vezes, acaba sendo muito grande. Ele é um cara muito importante, cara. E assim, eles estão empatados aqui. Um traz equilíbrio, né? Talvez seja mais interessante em alguns cenários. O outro traz criatividade extrema em outros cenários também. Assim, quando você vai ter um lateral invertido, por exemplo, você vai criar Arnold. Não, Rich James. Basicamente, essa é a explicação dos dois, por isso eles estão empatados aqui nessa posição. Em segundo lugar, nós temos Jude Bellingham. E sim, muita gente não colocaria Bellingham nessa posição, mas eu vou colocar. Eu não sei o que dizer sobre Bellingham, assim, em questão de posicionamento. Não sei se eu chamo ele de meia total, porque o meia total ele tem uma interpretação, em alguns casos, que não é bem o que eu tô querendo dizer, mas eu vou tentar explicar o que ele é, cara. Assim, Jude, ele é como Maguin, ele é como Sabitzer, ele é como Bruno Fernandes. Ele é um jogador que consegue jogar em qualquer posição do meio pro ataque. Então, a gente tem um Sabitzer que pode jogar de 9, a gente tem Maguin que pode jogar nas pontas, e Bellingham é exatamente isso. Ele pode jogar nas duas pontas, ele pode jogar no meio de campo, ele pode jogar de segundo volante, primeiro volante, ele pode ser um meio atacante, ele pode ser um 9, ele pode ser tudo. O Real Madrid ganha uma Champions League porque Bellingham, ele era o protagonista, ele era esse cara que jogava qualquer coisa. Então, quando o treinador precisava de um cara pra centralizar mais, pra ter uma figura ali com força física, quase como 9, ele conseguia cumprir. Quando ele precisava de uma presença maior ali no meio de campo pra lidar com certos esquemas, ele conseguia pisar mais no meio de campo. Então, Bellingham, ele foi um jogador mágico, ele fazia magia de conseguir jogar bem em qualquer posição. Alguns chamam isso de meia total, né? Que é aquele meia que joga em todas as posições do meio de campo, talvez no futebol moderno, do meio de campo pro ataque, né? As coisas se tornaram tão complexas que isso acabou acontecendo, né? Camisas 10 que jogam na ponta, a gente tem meias que acabam jogando também na ponta e tudo mais. Então, pra mim, Bellingham, ele é esse jogador, cara. Ele é um camisa 8 perfeito, eu diria. Ele é o cara, ok? E eu sei, ele não usa camisa 8, mas eu tô usando do termo, né? Ali dentro do futebol. Ele é muito bom mesmo. Assim, eu não tenho como resumir esse jogador, cara. Talvez perdendo o Rice, o reserva dele seja Bellingham. Por incrível que possa parecer, cara, ele pode jogar de primeiro volante defensivo também. Se você precisar quebrar um galho com ele, ele faz. Ele é de outro planeta. São habilidades, assim, que eu não esperava de ninguém. E quem lembra dele no Borussia Dortmund, ele jogando de volante box to box, toda hora chegando na área pra fazer gol, participando muito das assistências dos gols do time, dos números do time pra poder ganhar os jogos. Cara, aquilo era impressionante. Foi o período que, inclusive, que eu mais gostei de assistir ele, né? Eu gostei muito no Real Madrid, mas no Borussia Dortmund era mágico ele fazendo aquelas coisas em campo. Cara, assim, pra mim, eu não tenho dúvidas que ele tá em segundo lugar, que ele é o segundo melhor jogador inglês em atividade, porque ninguém é tão completo assim. Nem Palmer consegue ter tanto equilíbrio como jogador assim e conseguir, tipo, jogar em qualquer canto do campo tão bem com tanta qualidade. Não é. Não tem mesmo, assim. As qualidades ali são criativas e ofensivas. A defensiva, talvez ele deixe um pouco mais a desejar. E Bellingham é uma máquina de fazer pressão, é uma máquina de marcar e de conseguir recuperar a bola. Cara, é incrível, é incrível. Assim, Bellingham, eu esperava um cara pra disputar a posição ali com Valverde, pra tentar ser um volante box-to-box da maior qualidade, e ele entregou muito mais que isso. Não sei nem explicar como é que um jogador é tão completo e tão bom, cara. Enfim. Em primeiro lugar, eu falo aqui de Harry Kane. Cara, ninguém tinha dúvida que ele estaria em primeiro lugar. Quase toda a lista que eu faço, ele tá em primeiro lugar, né? Vocês já perceberam que eu gosto um pouquinho do cara. Mas a galera talvez não entenda o porquê eu acho o Harry Kane tão bom, cara. Aqui eu vou tentar te explicar, mano. Eu não sei se vocês acompanham esse cara, mas, em resumo, ele é talvez o camisa 9 mais perfeito que eu já vi em muitos anos. Porque ele literalmente consegue fazer tudo em campo. Se você precisar de uma figura que seja boa de cabeça, Harry Kane é bom de cabeça. Se você precisar de uma figura que chuta bem com a perna direita e com a esquerda, ele consegue chutar. Se você não tiver espaço pra fazer o centroavante penetrar a área e você precisar de um chute de fora da área, Harry Kane chuta bem de fora da área. Se você precisar de um 9 que drope pro meio de campo pra armar o jogo, você tem. Se você precisar de mais uma figura pra marcar e fechar uma partida, Harry Kane marca melhor que a maioria dos centroavantes. Então ele sabe marcar, ele sabe fazer pressão, ele sabe fechar os espaços, ele sabe lidar ali naquele jogo onde você vai condensar as linhas, ele consegue ser mais um ali na defesa e realmente tirar uma bola de cabeça ali no escanteio. Ele consegue ser uma figura extremamente equilibrada, cara. Como camisa 9, ele é o melhor em quase tudo. Criativamente falando, ninguém dá tantos passos progressivos como esse cara dá, não da qualidade que ele dá ali, de fazer a bola realmente chegar na frente. E, cara, o melhor jeito de utilizar esse jogador é ter um cara atrás dele que sabe aproveitar os espaços que ele gera. Porque não só ele consegue afundar a marcação, porque ele ainda é um cara rápido e forte, né? Tem uma boa aceleração ali, ele não chega a ser nenhum Haaland ali com velocidade extrema, usa mais a cabeça mesmo pra realmente aproveitar esses espaços, né? É um jogador mais inteligente, eu diria. Mas também tem boa força física e ainda tem uma boa velocidade, então consegue aproveitar esses lances ainda, mesmo que não seja a melhor parte dele, cara. E pra mim a inteligência dele de conseguir ser um 9 que consegue produzindo criativamente mais baixo no meio de campo e ainda conseguir centralizar pro ataque é incrível. Eu não sei como ele faz isso, sinceramente, cara. Não sei como ele consegue compensar as duas coisas e tá mais presente na área.
área que muitos centroavantes que ficam lá parado na área. Isso é incrível. Essa é a parte que mais me impressiona dele. Ele é um jogador que você não sabe exatamente como ele vai fazer o gol, cara. Você sabe que em algum momento o teu marcador vai falhar, que ele vai perceber a movimentação do cara, vai aparecer atrás do cara e vai fazer um gol. É isso que você sabe de Harry Kane. Isso é incrível. Como jogador, assim, tirando títulos, ele é o cara. Pra mim, o melhor centroavante em atividade da Europa, no meu ponto de vista. Você pode pensar que é Haaland, você pode pensar que é fulano de tal, pode imaginar que é um cara aí que tu gosta, mas eu prefiro ele, sinceramente. Talvez a única coisa que esteja faltando na carreira dele é o título. Só isso. Porque o resto todo ele tem, cara. O MVP tá com ele. E, cara, jogar no Tottenham durante tanto tempo estragou um pouquinho da carreira dele, cara. Ele poderia ter muito mais se ele tivesse, por exemplo, no Manchester City. Talvez o Manchester City não tivesse só uma Champions, tivesse duas com esse cara lá. É fora da curva demais, velho. É um negócio assim que eu não sei explicar pra vocês. O Bayern de Munique agora com ele, é ele e o Lizzie ali carregando o time na maior parte dos jogos. É tão desbalanceado enfrentar esses dois caras juntos que é surreal, mano. Eles o tempo inteiro tão debulhando a marcação do time, se movimentando tão bem, sabe? Um deixando o outro na cara do gol. Toda hora é isso, cara. O marcador tendo que viver um inferno de ter que perseguir um cara que dropa pro meio de campo. E tu tem que correr atrás do cara. E aí tu não pode deixar um buraco lá atrás, então você fica ali perdido. Será que eu vou atrás dele? Será que eu não vou? E eu sei, cara, eu tô elogiando muito ele aqui e não tá nem perto de explicar o que ele é como jogador. Não tá nem perto. Eu falo pra vocês, porque ele faz ainda muito mais. Eu não consigo lembrar de tudo, mas ele faz muito mais, cara. Assim, se você tiver oportunidade, acompanhe ele, cara. Um dos maiores problemas que eu vejo aqui da galera do Brasil é não acompanhar o jogador. E é tão fácil, cara. A Bundesliga, ela passa de graça no YouTube, mano. É só assistir. Assista e você vai ver com seus próprios olhos o quão bom ele é. Basicamente é isso. Essa aqui foi minha lista. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, é muito importante. Outra opção que você tem de fazer esse vídeo ir para mais pessoas é usar a opção de hype aí, que vai ter na aba de comentários, se você tiver um smartphone, ajuda bastante o canal. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no meu Twitter, @ddcorvo, vai estar aí na tela, eu comento as coisas diariamente lá. Espero que vocês tenham gostado da lista. Deixem aí na aba de comentários quem faltou, quem vocês acham também que é um cara inglês, que deveria estar na lista, que merece ser falado também. Quem sabe numa lista 2.0, eu não fale sobre ele, ok? Sempre tem essa possibilidade de eu fazer um vídeo 2.0 da lista. Enfim, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É isso, rapaziada. Tchau.